Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Processos Concursos. Hoje com esse projeto novo, projeto massa aí, Questões em Foco. A pegada aqui vai ser a seguinte, a gente vai pegar aí questões de cada uma das bancas e aí em cada uma das matérias os professores virão para cá e resolverão essas questões aqui com vocês, né? Mostrando aí um raio-x da banca, mostrando como ela pensa, a estrutura das questões, os critérios de avaliação e assim por diante. Então, acompanha aí, né? Já vou te convidar aí para você se inscrever no nosso canal, para ficar sempre ligado aos nossos conteúdos. A Processos Concursos está com muitos conteúdos bacanas aí, né? Tem sempre um podcast, agora o Questões em Foco começando aí, né? Tem algumas aulas também que estão gravadas aí no canal que você pode acompanhar. Então, não tem desculpa para você ter uma boa preparação para o seu concurso público, tá? E nós, aqui da Processo, estamos preparando isso com todo amor e carinho para vocês, para poder te levar até a aprovação, a realização do tão sonhado cargo público, tá? Isso aqui vai servir tanto para você que vai fazer carreiras policiais, carreiras de tribunais, carreiras administrativas. Então fica ligado que você não pode perder. Eu sou o professor Marcos Guzmão, muito prazer, e a partir de agora estou com vocês aqui para poder trabalhar a disciplina de Direito Processual Penal. Então vem comigo aqui e vamos começar. Olha lá. Primeira banca aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela é o Sebrasp, né? Hoje Sebrasp, mas também aí conhecido como CESP, o famoso CESP, não é isso? Não é em todo concurso que ele tem aquele temido critério de uma errada anula uma certa, porém, alguns têm, mas tem outros que não têm. E aí a gente vai até um pouquinho aprender a lidar com isso também aqui, tá certo? Então vem comigo, olha só essa questão aqui. Primeira delas. No que se refere à norma processual penal e sua aplicação, assinale a opção correta. De cara, eu já vou te dar um alerta que é o seguinte, o enunciado da questão, ele te disse sobre o que ele quer saber. Então ele chegou e falou, olha, conta para mim aí como é que funciona a aplicabilidade da norma processual penal. Por quê? Porque banca de concurso ama cobrar isso aqui, considerando que existe uma diferença entre a forma de aplicação da norma penal e uma forma de aplicação da norma processual penal, tá certo? Então vem aqui, ó. Aí ele está pedindo para você assinar a opção correta. Outra estrutura importante do CESP. O CESP produz questões sempre buscando fazer as proposições na forma afirmativa, tá? Para você julgar se está certo ou errado. Então ele não faz forma, por exemplo, perguntando para você a incorreta, tá? Ele vai buscar de você se você está ligado qual é a questão correta. Sempre proposições positivas, tá? Ou afirmativas. Então, ele sempre busca a correta ou faz perguntas mais diretas, né? Quanto aos critérios, por exemplo, tais, quais não são, quais são, e ele vai colocar isso aí para você quando não pergunta a correta, né? Que é a proposição afirmativa que eu acabei de falar. Então, essa é uma primeira estrutura que você precisa ficar ligado nas questões do CESP, tá? E aí, vem comigo aqui, ó. Letra A. Os atos processuais realizados sobre a égide da lei anterior precisam ser renovados. Questão errada. Segundo o artigo 2º do Código de Processo Penal, olha lá, atos praticados permanecem válidos. Tá? Então, atos praticados permanecem válidos. Essa aí está equivocada. A lei processual penal admite tanto a aplicação analógica quanto a interpretação extensiva. O artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, ele vai contar exatamente que a norma processual, ela vai admitir 3 coisas. A interpretação analógica, né? No caso, é a aplicação mesmo analógica, tá? Conforme está escrito no artigo 3º. Então, é a aplicação, deixa eu até fazer esse conserto aqui para vocês não fazerem confusão. Então, é a aplicação
aplicação analógica a interpretação extensiva e a suplementação dos princípios gerais de direito. Tá? Então, essa é a ideia do artigo 3º, né? A princípio, a nossa letra B está correta, mas vamos olhar as outras. A lei processual penal, quanto à sua eficácia temporal, não terá aplicação imediata? Terá aplicação imediata, sim, inclusive para os processos que estão em tramitação, tá? Norma processual é o seguinte, assim que ela entra em vigor, né? Norma puramente processual, vale lembrar, tá? Norma híbrida segue as regras do direito penal, mas a norma puramente processual, assim que ela entra em vigor, ela já se aplica aos processos que vão andar, aos que estão em andamento e aos que já terminaram, inclusive, tá certo? Então, a aplicabilidade dela é imediata, tá errada essa daqui. O princípio da nacionalidade, como regra geral, é utilizado para a aplicação da lei processual penal no espaço. Como regra, é mais ou menos isso daí mesmo, tá? Mas a gente vai olhar o seguinte, quando a gente fala da ideia de nacionalidade, o que acontece lá é o chamado princípio da territorialidade, tá? Que é o nome correto dele lá. Então, não é essa nacionalidade, não. É o princípio da territorialidade. Como regra geral, é utilizado para a aplicação da lei processual penal no espaço. É isso mesmo. Dentro do processo penal brasileiro, ou dentro do território nacional brasileiro, eu tenho como única norma processual aplicável o quê? A norma brasileira, e ponto final, tá? E aí o artigo 1º vai dizer sem o prejuízo da aplicação de tratados ou de convenções de acordos internacionais, tá? Mas como regra, a gente tem o império do princípio da territorialidade. E a revogação total de uma lei processual penal é chamado de derrogação. O nome correto é abrogação, quando é completa, tá? Derrogação é quando é parcial. Então, ficou aí a nossa letra B, que a lei processual penal admite tanto a aplicação analógica quanto a interpretação extensiva, tá certo? Marca ela aí e vamos para a próxima. Questão de nível difícil, você pode olhar que é uma questão de promotor de justiça, tá? É uma questão de nível mais difícil mesmo, algumas palavras mais rebuscadas e tudo mais, você vai ver que o conhecimento que você tem, ele é necessário ou é suficiente para responder isso daqui. Próxima. Quanto ao inquérito policial, assinale a opção correta. Mesmo com a extinção da punibilidade do investigado, o delegado não pode arquivar o inquérito policial. Extinção da punibilidade vai levar a nada, né, amigo? Então, você vai ver que, de fato, o delegado pode fazer esse arquivamento. Aí a gente sabe que, como regra, delegado não arquiva inquérito. É o que está lá no artigo 17 do nosso CPP, tá? Mas vamos olhar as outras. O juiz pode fundamentar a sentença exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação? Jamais. Tem que utilizar também elementos produzidos na ação penal, tá? Por quê? Por conta do crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se esqueçam deles, tá? No crime de estupro, a instauração do inquérito policial depende de representação da vítima do prazo legal? Não mais, tá? O artigo 225 do nosso no Código Penal foi alterado para dizer que a ação penal em todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada, tá? Essa mudança aí, 2017, salvo engano, tá certo? Letra D, em regra, é cabível o desarquivamento do inquérito policial quando esse tiver ocorrido por atipicidade do fato?
quando o motivo do arquivamento tiver sido a atipicidade do fato, a exclusão da ilicitude, a exclusão da culpabilidade ou uma causa instintiva da punibilidade, ele vai fazer o que a gente chama de coisa julgada material. Ou seja, é aquela que não muda, tá? Vem comigo na câmera aqui um minutinho, ó. Todas as vezes que a gente estiver falando de arquivamento de inquérito, a gente vai perceber o seguinte: de acordo com o artigo 18 do CPP, o inquérito que está arquivado está finalizado. Porém, através de novas provas, ele poderá ser reaberto, tá certo? Então, você vai perceber o seguinte, que essas novas provas vão poder reabrir o inquérito quando a decisão dele fizer o que a gente chama de coisa julgada formal. É aquela que pode ser mudada, tá certo? Então, a ideia é, por que é que o artigo 18 deixou aberto ali dizendo, olha, arquiva, mas se tiver provas novas, pode, né, se a autoridade policial tiver notícia de provas novas, pode determinar a reabertura do inquérito. Então, o que acontece nesse ponto? É a gente observar aí que a decisão que arquiva o inquérito por qualquer outro motivo que não seja um dos 4 que eu citei, vamos relembrar? A atipicidade da conduta, causa excludente da ilicitude, causa excludente da culpabilidade e causa extintiva da punibilidade. Se for um desses motivos, faz coisa julgada material, não muda, mesmo com provas novas. Se não for esse motivo, por exemplo, eu não consegui produzir provas, né? Eu, autoridade policial, não consegui produzir provas suficientes para identificar com segurança a autoria do crime. Então, é um arquivo que eu falo, não consegui descobrir quem foi, tá? Nesse caso, a gente vai perceber que a decisão vai fazer coisa julgada formal. Por quê? Porque se aparecer uma prova nova dizendo para mim que, mostrando para mim quem é o autor, me dando indícios para eu chegar até o autor e tudo mais, aí eu posso reabrir. Então, é essa que faz a coisa julgada formal, aquela que pode ser mudada na forma do artigo 18, tá? Presta atenção que isso aqui é muito comum de ser cobrado em prova. Volta comigo para cá. Olha lá. E a letra E? O inquérito é um procedimento indispensável para reunir elementos para a propositura da ação penal. O inquérito policial, ele é dispensável. O Ministério Público pode instaurar ação penal sem inquérito? Pode sim. Quando a justa causa para a ação penal, ou seja, os elementos que ele precisa para dar base à denúncia, tiverem vindo de outro lugar, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar, de um relatório de auditoria, de uma sindicância. Então, quando tiver vindo aquela questão ali, um relatório, tiver elementos de informação suficientes, o Ministério Público não precisa do inquérito não, tá? Ele pode, então, colocar ali a denúncia em cima e, oferecer a denúncia, ou seja, deflagrar, dar início à ação penal, tá certo? Então, olhando aí, o que a gente tem aqui dentro da ideia? Que mesmo com a extinção da punibilidade do investigado, o delegado não pode arquivar o inquérito. Ele tem que mandar, hoje no sistema do pacote anticrime, ele manda para o Ministério Público e o Ministério Público promove o arquivamento desse IP, tá certo? Com possibilidade de revisão aí por uma Câmara Superior do Ministério Público e caso alguém se sinta ofendido ou não concorde com isso aí, pode apresentar um recurso no prazo de 30 dias para essa mesma Câmara, tá no parágrafo 1º do artigo 28 do seu CPP. Beleza? Vem comigo para a próxima questão. Vamos lá. Com relação às testemunhas e às disposições do CPP, assinale a opção correta. Os profissionais com o dever de sigilo em razão de profissão não podem depor como testemunhas, ainda que a parte interessada os desobrigue. Você vai ver que o artigo 207 do CPP ele vai falar que quando uma determinada pessoa tiver ficado sabendo, tiver testemunhado em razão do seu ofício, ou seja, o padre, o psicólogo, o pastor, por exemplo, ele ouviu do réu a confissão em detalhes do que aconteceu sobre aquela relacionada, referenciada à infração penal. Ele é proibido de depor, certo? Exceto se ele for desobrigado pela parte, ou seja, o réu que foi lá e contou para ele, falar, pastor, pode ir lá e pode contar tranquilo aí o que aconteceu, tá? E tem um requisito adicional aqui, tá? E ele é junto. Eu tenho que ser desobrigado pela parte e
eu tenho que querer, tá? Então não basta só a parte me desobrigar e eu não querer, não vou prestar depoimento. Ela tem que me desobrigar e eu tenho que querer chegar lá e contar o que aconteceu, tá certo? Então você vai olhar aí, ó, quando ela falou que não pode depor como testemunha ainda que a parte interessada desobrigue, se a parte desobrigar e ele quiser, pode sim. Os menores de 14 anos não podem ser testemunhas no processo criminal. Bom, em regra, eles realmente não podem mesmo não, tá? O irmão e o cônjuge do acusado não podem se recusar a serem testemunhas? Errado. De acordo com o artigo 206 do nosso CPP, você vai encontrar lá dizendo para você que algumas pessoas, e dentre eles o ex-cônjuge, o irmão, o ascendente, o descendente, essas pessoas, elas podem se eximir da obrigação de depor. Ela pode falar, olha, eu prefiro não depor, não vou querer depor e tudo mais. Nesse caso, elas não serão obrigadas. Entretanto, elas deverão ser obrigadas a depor se elas forem o único meio de eu produzir aquela prova, tá? Então, ela, por exemplo, foi a única pessoa que viu, foi a única pessoa que presenciou, e sem as declarações que ela presta, eu não vou ter como poder... prosseguir na investigação criminal. Logo, o que acontece? Olha bem a ideia. Eles podem se eximir da obrigação de depor, exceto se eles forem os únicos meios de obtenção da prova. Nesse caso, eles vão prestar as declarações, mas prestam as declarações sem prestar o compromisso de dizer a verdade. E aí vão ser ouvidos na qualidade de informantes, tá? O que mais? A testemunha que faltar açoitiva injustificadamente, após regular a intimação, pagará multa e as custas da diligência, sem prejuízo do processo penal por falso testemunho. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu falar sobre a ideia de testemunha que falta, realmente ela paga uma multa, ok. Paga os custos da diligência, ok. Mas quando a gente fala do falso testemunho, eu só faço falso testemunho se eu falar alguma coisa que não devia, né? Então, eu tenho que falar. Então, não é que eu não compareci e se eu não falei, não tem como praticar o falso testemunho, tá certo? Então, vamos tirar essa letra D daí. E aí, olha a letra E. Os doentes e pessoas com deficiência mental podem ser ouvidas na condição de testemunha e não prestam o compromisso. Veja bem o que eu vou te falar aqui. Se você olhar, ele vai contar para mim que os menores de 14 anos não podem ser testemunhas em processo criminal. De fato, o que acontece? Eles não podem ser testemunhas, a gente tem um problema de nomenclatura aqui. Porque aqui eles não podem ser testemunhas, mas eles, dependendo do caso, podem chegar a ser informantes, tá? Só que na letra S, você vai falar, os doentes e pessoas com deficiência mental podem ser ouvidos na condição de testemunha e não prestam compromisso. Na verdade, eles podem ser ouvidos na condição de informantes e não prestam compromisso, tá certo? Só que se a gente observar aí a situação também do nosso Código de Processo, principalmente aí da ideia do que eu tenho lá no meu artigo 206, você vai ver que o nosso Código de Processo, ele vai contar para nós aí que duas situações relacionadas aos menores de 14 anos e também a essas pessoas aí que têm algum tipo de deficiência mental e tudo mais. Como é que funciona? Lá no artigo 203 do nosso Código de Processo Penal, ele vai trazer para a gente as regras do chamado compromisso, certo? Então, o que é o compromisso? É quando o juiz chega e fala para a testemunha assim, olha, cidadão, deixa eu te falar que você... tem que falar a verdade, certo? Sob pena de responder aí pelo crime de falso testemunho. E aí, quando ele falou isso, ele disse que o quê? A partir de agora eu estou sobre o compromisso de dizer a verdade. Esse compromisso é deferido às testemunhas. Pessoas que são tidas por informantes, digamos assim, eles não prestam, então, o chamado compromisso, tá certo? E aí você vai ver o seguinte, que... Letra B, os menores de 14 anos não podem ser testemunhas em processo criminal? Ou os doentes e pessoas com deficiência mental podem ser ouvidas na condição de testemunha e não prestam compromisso? Na verdade, se você olhar a literalidade do que consta do artigo 208, ele vai dizer simplesmente que o menor de 14 anos ele só não vai
prestar o compromisso. Mas não tem proibição nenhuma para ele ser testemunha, tá? No caso, é informante, só para melhorar a nomenclatura. E, de fato, os deficientes e doentes mentais podem ser ouvidos na condição de testemunha, mas eles não prestarão o chamado compromisso, tá bom? Então, guarda essa daí. Letra E. Vem comigo para a próxima, que ainda tem mais duas aqui. Vamos nessa. Assinale a opção correta a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo de custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 30 dias. Nem continua, porque você sabe que prisão preventiva não tem prazo, tá? Então, nem continua. Não há prazo definido para a prisão preventiva. Até agora, ok. Mas o juiz poderá revogá-la somente no curso do processo. Caso haja requerimento das partes, revogar ele também pode fazer de ofício, tá? Ou seja, se ele entender que os motivos não mais existem. C. O prazo máximo da custódia preventiva do preso não pode ultrapassar 10 dias prorrogáveis por período idêntico. A gente já sabe que prisão preventiva não tem prazo, já assinalamos isso aqui. E não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo? Ok. É o que diz o artigo 316 do nosso Código de Processo Penal. O juiz pode revogar a prisão preventiva quando a necessidade sumir e ele pode decretá-la quando ela aparecer. Só que presta atenção no bizu importante. Decretar, ele jamais pode decretar de ofício. Ou tem que ser a requerimento do MP, do assistente da acusação, do querelante, ou por representação da autoridade policial. Só tem desse jeito. De ofício, ele não pode fazer isso. Agora, revogar, ele pode fazer tanto a pedido das partes quanto de ofício, tá? De ofício é sem ninguém ter pedido. Beleza? Guarda essa daqui, que isso é importante. Alteração recente do pacote anticrime 311 do seu CPP, tá? Vem comigo aqui. Última do CESP aí. De acordo com o CPP, admite-se a decretação da prisão preventiva nos casos de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica. Não cabe prisão preventiva quando for contravenção penal no âmbito da violência doméstica. Por quê? Porque a lei lá no artigo 313 falou que só cabe em crime. Então, não cabe em contravenção penal, tá certo? Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por uma excludente da ilicitude, bom, a prisão preventiva pode ser decretada nesse caso? Não pode, tá? Diz o 314 que toda vez que o réu tiver agido amparado por excludente da ilicitude, a decretação da prisão preventiva é proibida. C. Quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa, você vai perceber que lá no artigo 313, parágrafo 1º, por incrível que pareça, o CPP ainda tem essa previsão, tá? O pacote teve a chance de revogar isso aqui, mas ele ainda permite a prisão preventiva para a ideia da identificação civil da pessoa, tá certo? Então, é o que eu tenho lá. Como decorrência imediata da investigação criminal, a apresentação do recebimento da denúncia, artigo 312 do nosso CPP, aí nos parágrafos 1º e parágrafo 2º, alteração recente, pacote anticrime, decretação da prisão preventiva não pode ser automática, tá? Ou porque recebeu a denúncia, ou porque, por exemplo, houve investigação criminal. Eu preciso obedecer os requisitos e os fundamentos da prisão preventiva. Letra E. No caso dos crimes culposos, nem continua, porque não cabe prisão preventiva em crime culposo, tá? Quais são os casos que admitem a prisão preventiva? Doloso com pena máxima superior a 4 anos, reincidente em doloso e no caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência para poder resguardar a sua efetividade, tá certo? Então esse é um raio-x rápido aí sobre o CESP e aí vamos para a nossa próxima banca, que é a famosa FGV, banca também temida, tá? Mas eu vou te dar um bisu sobre a FGV muito importante, vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala da FGV, você vai lembrar para mim que a FGV ela é conhecida por elaborar questões muito extensas, tá? Então, você vai ver que são questões muito extensas, mas você vai ver que o que você precisa extrair ali, fazer o que eu costumo chamar de lipoaspiração da questão, tirar a gordura, tirar o que não interessa. É bem essa ideia. E aí, né, ela faz isso propriamente para você, de repente, se perder ali pelo meio do caminho, agarrar onde não deve. Ele pega o concurseiro paranoico e fala, não, essa vírgula aqui tá errada, com certeza, e é só uma vírgula, tá certo? Então, você vai perceber que existe essa possibilidade aí da FGV trazer questões grandes, mas o que ela quer saber é simples. E vem comigo aqui para você ver, ó, dá uma olhada. Túlio, promotor de justiça, ofereceu denúncia imputando a Fábio o crime de estelionato.
Ocorre que não foi realizada a apuração da autoria e do delito em inquérito policial. Nesse aspecto, é correto afirmar que Túlio não poderia ter oferecido a denúncia sem inquérito anterior. Inquérito policial é o que, meu amigo? Ele é dispensável. Então, se ele tiver justa causa para ação penal em outros lugares, ele então terá a condição de fazer isso, certo? Ele tiver aí a justa causa, tiver elementos suficientes para oferecer a denúncia, ele vai poder então trabalhar aí essa denúncia sem o inquérito policial. B. É possível o oferecimento da denúncia com base em peça de informação remetida ao MP, sendo o inquérito policial anterior imprescindível? Imprescindível é sinônimo de indispensável, tá? Então, ele não é imprescindível, ele é prescindível. Tá? Eu posso, como eu acabei de falar, posso oferecer a ação penal sem inquérito policial tranquilamente, desde que eu tenha peças de informação vindas de outro lugar e que sejam suficientes para me estabelecer a justa causa. C. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo que o inquérito policial anterior é prescindível? Tá aí a nossa resposta, é o que a questão quer saber. Você vai percebendo que, você vai ver que a gente fez aqui, vem comigo aqui, ó. A gente fez os mesmos assuntos, a gente até falou uma de inquérito lá no CESP, agora a gente falou uma de inquérito policial aqui na FGV, e aí você vai observar para mim o quê? Que o centro da questão é sempre o mesmo, só que a forma de abordagem é um pouco diferente. Você vê que o CESP ele aborda com palavras um pouco mais rebuscadas, com um sentido lógico um pouco mais elaborado, certo? Então, por isso, sobre a questão do CESP, uma coisa muito importante que você tem que correr atrás é da interpretação de texto, tá? Interpretação de texto manda muito em provas do CESP. Já a FGV, você tem que aprender a fazer a leitura da FGV, expulsando daí as partes que não interessam, tá? Fazer o que eu chamo de lipoaspiração da questão. Em questões da FGV, isso é muito necessário, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vem comigo aqui, ó. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalos. Nesse caso, eu quero afirmar aqui, o inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia. Qual que era o crime, meu caro? O crime era o de roubo. O delegado de polícia podia sim instaurar de ofício, porque o delegado de polícia pode instaurar inquérito de ofício para todos os crimes que sejam processados mediante ação penal pública incondicionada. Então, do mesmo jeito que o MP não precisa de autorização nenhuma nos casos de pública incondicionada para dar iniciação penal, o delegado de polícia também não precisa da autorização de ninguém, nem mesmo de uma condição de procedibilidade, para dar ensejo aí, para dar start no inquérito, tá bom? Letra B. O inquérito policial deve ser sempre instaurado pelo delegado de polícia? A princípio, sim, mas lembrando que existe aí a possibilidade do MP instaurar um inquérito. Mas vamos ver isso aqui com mais vagar agora. Essa daqui tá tentadora. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de um time de infração penal de ação penal pública condicionada à representação, não deve instaurar um inquérito policial, ainda que tenha a vítima representado. Se a vítima representou, meu caro, ele pode, tá? Lembrando que nos casos de crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, para iniciar o inquérito, o delegado fica condicionado à representação do ofendido para instaurar o IP, tá bom? Letra D. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de infração penal de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. Veja bem, tomou conhecimento de uma infração penal de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. Tentadora também, né? Porque a princípio é isso mesmo. O inquérito deve ser arquivado diante de requerimento do dono da residência. O dono da residência não tem nenhuma ingerência sobre isso, tá? É ação penal pública incondicionada e o que a vítima acha sobre isso pouco importa, tá? Então, olha a B e a D.
O inquérito policial deve ser sempre instaurado pelo delegado de polícia? Ou o delegado de polícia tomando conhecimento da prática de infração penal, de ação penal pública incondicional, deve instaurar de ofício inquérito policial? Você vai ver que na letra B, que não está correta, quando ele fala sempre, né, sempre deixa as questões erradas, não é mesmo? Mas eu posso ter instauração de IP aqui pelo Ministério Público, tá? Que aí não se chama IP, chama inquérito civil, tá? O inquérito civil público aí, tá bom? Então é possível que o MP também instaure aqui. E aí ficou a letra D. Em casos de crime de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. É isso mesmo. Aqui também eu tenho o chamado princípio da obrigatoriedade. Certo? Marca a letra D aí de delta. Vamos nessa. Próxima. Quanto aos institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo e do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, é correto afirmar que poderá o juiz homologar acordo de não persecução penal se for cabível a transação penal? Não pode. Cabimento de transação penal impede o ANPP. Letra B, nem perde tempo, tá? Poderá o MP oferecer acordo de não persecução penal em favor do agressor nos crimes praticados com violência contra a mulher por razões de condição de sexo feminino? Também não. Violência contra a mulher em razão de condição de sexo feminino impede o ANPP. Não pode, tá? C. Poderá o MP oferecer transação penal para as infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja igual a 4 anos. Se a mínima é igual a 4 anos, a máxima com certeza vai ser superior, né? E só cabe transação penal quando a máxima não superar 2 anos. Só cabe transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo, tá? Então, letra C aí também está equivocada. Eu vou só mudar um pouquinho a marcação aqui, senão vocês vão confundir aí, já que eu estou eliminando aqui. Então, A eliminada, B eliminada, C eliminada. Letra D. Poderá o juiz oferecer de ofício a suspensão condicional do processo do acusado se não o fizer o promotor de justiça? Se o promotor de justiça não oferecer, ele manda ao PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público naquele âmbito, tá? Poderá o MP utilizar como justificativo para o não oferecimento da suspensão condicional do processo o descumprimento do ANPP? Correto. Quando eu descumpro a suspensão condicional do processo, na verdade, quando eu descumpro o ANPP, não é isso que foi oferecido aí para mim antes da denúncia ser oferecida. Isso é motivação idônea para que a gente não ofereça o ANPP, tá? Na verdade, não ofereça a suspensão condicional. Isso é previsão expressa do nosso artigo 28A do CPP. O descumprimento do ANPP é motivo idôneo para não oferecer o SUSIS, a suspensão condicional do processo. Tá certo? Então, marca aí, letra E de eco, e vamos para a próxima. Cristiano é servidor público do TRT há mais de 10 anos e, no exercício das suas funções, foi vítima de crime contra a honra praticado por Rodrigo, um jurisdicionado. Nessa hipótese, é correto afirmar que a ação penal somente poderá ser ajuizada por Cristiano mediante queixa-crime. A ação penal privada somente poderá ser ajuizada pelo MP. MP, se você já sabe que MP e ação penal privada são duas coisas que não estão no mesmo lugar, né? Então você já tira daqui. E a ação penal somente pode ser ajuizada por Cristiano mediante queixa? Não, somente matando aí também, ó. A ação penal é pública e incondicionada, ela pode ser condicionada à representação do ofendido, mas pública e incondicionada não. Cristiano não poderá apresentar queixa-crime? Ele também poderá. E a letra E, Cristiano, mediante queixa-crime, e o Ministério Público, mediante representação do ofendido, possui legitimidade concorrente? Correto. Essa chamada legitimidade concorrente aqui está na súmula 714 do STF.
Quando eu tiver crime contra a honra de funcionário público, ou ele mesmo pode ingressar com a queixa, né? Honra de funcionário público existe da função, tá lembrando? Então, ou ele mesmo ingressa com a queixa, ou ele pode representar ao Ministério Público e o Ministério Público promove a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Uma coisa ou a outra, tá? Com legitimidade concorrente, súmula 714 do STF. Vamos comigo para a próxima. Em relação ao corpo de delito, essa é a última. Avalie as afirmativas a seguir. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado? Correta. Essa é praticamente a letra do artigo 158 do CPP, tá? E só um detalhe importante. Se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal pode suprir. A confissão, não, tá? Guarda essa. 2. Dar-se-á prioridade à realização de exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher? Também, tá? É a nova prioridade aí que a gente tem, tá prevista aí no artigo 156 do meu CPP. Corpo de delito prioritário. Dar-se-á prioridade à realização do corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Também no mesmo 156 eu vou ter essa ordem de preferência estabelecida, tá? Então é violência contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Logo, se as três estão corretas, a alternativa que a gente marca é a letra E. Próxima banca, o Instituto AOCP. E aí vamos lá para o Instituto AOCP. Fez aí PMDF, Polícia Penal do DF e outros, né? Polícia Militar do Estado de Goiás e outros. Vamos olhar. No que se refere às disposições preliminares do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Características importantes do Instituto AOCP. Instituto AOCP gosta de letra de lei, tá? E quando ele sai fora da ideia de letra de lei, ele vai cobrar a jurisprudência com muita força, certo? Então, ou é letra seca, ou é letra seca de lei, ou é jurisprudência muito fortemente, tá? Essas são as formas aí. Eventualmente, o Instituto AOCP traz uma outra questão em que ele faz uma paráfrase do artigo, para não dizer que copiou ipsis litteris, tá bom? Olha comigo aqui, ó. No que se refere, então, às disposições preliminares do CPP, assinale a alternativa correta. Você vai ver que a gente já resolveu disposições preliminares em outras bancas. Aí agora você vai ver sobre o enfoque do Instituto AOCP. Presta atenção comigo. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-A. Artigo 3º-A do CPP, juízo das garantias, que vale te lembrar que o Supremo Tribunal Federal julgou a validade dele agora, tá? Então ele estava com eficácia suspensa, mas ele voltou a valer, tá? Ele tá aí com um período, né? Os efeitos da decisão aí foram modulados para 12 meses, prorrogáveis por outros 12 meses para a implantação do juízo das garantias. Agora veja bem, o processo penal, então, passou a adotar a chamada estrutura acusatória e deixou a estrutura inquisitiva que tinha antes, ou qualquer tipo de situação que possa haver iniciativa probatória por parte do magistrado, tá? O magistrado está lá para julgar, não para produzir partes, não para produzir provas, né? Esse dever é das partes, ele não pode entrar num papel que não é o dele, tá? Sob o ponto de vista, inclusive, de quebrar a sua imparcialidade. Olha a letra B aí. Os processos de competência da Justiça Militar são regidos pelo CPP comum? Não, tem o Código de Processo Penal Militar próprio para isso. Já é a letra A, a nossa resposta mesmo, tá? Já estou marcando, mas vou te mostrar onde está errada, onde estão erradas as demais. A lei processual penal aplicar-se desde logo, tornando prejudicada a validade dos atos realizados sobre a égide sob a vigência da lei anterior? De jeito nenhum. Os atos, eles permanecem válidos. Letra D. A lei processual admitirá a interpretação extensiva sem aplicação analógica? Está errado. É com a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais de direito. E o processo penal registrado em todo o território nacional pelo CPP, em soberania aos tratados e às convenções e às regras de direito internacional. A verdade não é em soberania, é sem
prejuízo, tá? Sem prejuízo aí. Então, letra A aí, processo penal traz estrutura acusatória, verdade assertiva do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. É exatamente essa. Próxima. Assinale a alternativa correta segundo o CPP. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo? Exatamente isso daqui, ó. É o artigo 5º, no parágrafo 5º do CPP. Você vai ver que existe uma simetria. A forma que a ação penal começa é a forma que o inquérito policial começa, tá certo? Então, guarda essa. Se ele é de ação penal privada, tem que ter o ofendido requerendo. Para começar o inquérito em ação penal privada, tem que ter o ofendido requerendo. Se é condicionada a representação do ofendido na ação penal, para começar o inquérito, a autoridade policial não pode instaurar se a vítima não representar, se o ofendido não representar. E nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele não depende de autorização de ninguém. Pode começar sem precisar de nada, que é o que a gente chama de instaurar de ofício. Letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar o inquérito? Nem continua, meu filho. Princípio da indisponibilidade do inquérito policial que está expresso no artigo 17 do seu CPP. A autoridade policial não manda arquivar inquérito em hipótese nenhuma, tá? C. A representação é retratável, ainda que depois de oferecida a denúncia, de acordo com o artigo 25 do nosso Código Penal, tem que ser até antes de oferecida a denúncia, tá? Não pode ser depois. Depois que ela for oferecida, acabou, tá? Lembrando que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é até o recebimento, mas tem que ser na audiência e ouvido o MP. Beleza? Lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha. D. No caso de morte do ofendido ou quando declarada ausente de decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, aos ascendentes e aos descendentes até o 2º grau. Na verdade, é CADI, não é isso? Quem é o CADI? É o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Não tem descendente até o 2º grau na conversa aí não, tá? É o irmão, beleza? E é facultado ao Ministério Público desistir da ação penal? Jamais. Princípio da indisponibilidade que está no artigo 42 do CPP. O Ministério Público não desistirá da ação penal. Não está à disposição dele, tá? A ação penal está à disposição do interesse público, tá certo? Então, próximo. A respeito do IP, assinale a alternativa incorreta. Tá aqui uma característica do Instituto AOCP. Gosta de proposições negativas. Gosta de fazer você procurar a errada, tá? E eu vou te dar um bizu que procurar a errada é mais fácil que procurar a certa, tá? Olha lá. Nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes? Correto? É isso mesmo, não é que a gente está procurando porque nós queremos ser incorreto. Arquivado o IP, por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça natural, pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, caso o promotor de justiça opine diversa e posteriormente só com novas provas, tá, meu amigo? Então tá aqui a letra B de bravo como a incorreta. Olha lá. Crimes relacionados ao tráfico de pessoas, com autorização de captação de sinais, tal. O inquérito deverá ser instaurado no prazo de mais de 72 horas contado do registro da ocorrência. Tá correto. Foi o que contou para nós o artigo 13b do nosso CPP, tá? D. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação Estatística ou Reparação, mencionando ao juiz que tiverem sido distribuídos os dados relativos à infração penal e a pessoa, sim, fica constando do registro que tem o inquérito, tá? Ele só não pode sair na certidão, mas isso acontece. Letra E. Qualquer do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Essa daqui é a letra do artigo 5º, no parágrafo 3º do nosso Código de Processo Penal, tá certo? Então marca aí letra B de bravo, que é a incorreta que a gente procurava. E aí, a última questão do Instituto AOCP. Olha lá. A respeito do CPP, assinale a alternativa correta.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 10 dias, contado da data em que o órgão do MP recebeu os autos do inquérito policial e de 30 dias se ele estiver solto ou afiançado. É isso mesmo, não é? Para oferecer a denúncia, chegou lá no MP, é o quê? Se preso, 10 dias. E se solto, 30 dias, né? Solto por qualquer natureza ou afiançado, tá? Então tá aí a nossa correta, que é o que o Instituto OCP quis dessa vez. Te indico uma coisa, vai fazer prova do Instituto OCP, toda vez que chegar no finalzinho da questão, marca lá se ele quer a correta ou incorreta para condicionar seu cérebro, porque é muito comum a gente ficar na ideia, né, na pegada do correta, e se ele cobrar uma incorreta, tô eu procurando lá e procurando defeito na outra para poder eliminar, quando na verdade eu tenho que procurar o defeito para marcar, certo? Então guarda essa. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência da vítima, não é da vítima, é do réu. Na falta de perito oficial, o exame de corpo dele será realizado por 3 pessoas idôneas, não são 3, são 2. Tá? São 2. Artigo 159. E o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Esse prazo aí, na verdade, ele até pode ser, né, prorrogado aí, mas aí eles têm que motivar, tá certo? Não é só requerer. E a autópsia será feita em pelo menos 3 horas depois do óbito? Não, em ao menos 6 horas depois do óbito, tá certo? Vem comigo aqui, ó. Chegamos ao final aí do nosso primeiro episódio do Questões em Foco. Nós ainda teremos outras oportunidades de conversar mais sobre o processo penal, né? Mais uma vez eu vou te convidar para poder se inscrever aí nos canais da Processos Concursos, seguir nas redes sociais e acompanhar os nossos projetos aqui para sempre estar ligado aí no material de alta qualidade que a gente aqui com toda a dedicação prepara para vocês para poder contribuir na realização do seu sonho do cargo público, tá bom? Muito prazer, foi ótimo estar com vocês e até a próxima. Tchau!